Hoje nós não vamos utilizar a paixão, então não vai ter dificuldade na igreja. Também não vou assumir aquilo que você vai dando sozinho lá. Olha, está vendo? Me deixarem nós lençóis sozinho para falar de resolver. Deve chegar para uma boa daqui a pouco. Então peço que todos possam ficar em pé, 7h30. Vamos dar início. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mestre da Sabedoria, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode sentar. Bem, mais uma noite calorosa. Eu achei proibido não fazer slides, porque até pelo próprio fato, até eu fazer os slides demora muito. E nós vamos, não é muito do meu jeito também de conduzir, tá? Como eu já havia falado ontem nós ouvimos Maria na perspectiva dos evangelhos sinóticos. O Padre Leonardo fez uma boa introdução a respeito da Mariologia e começou a abordar os evangelhos sinóticos, só que, claro, nós sabemos que o tempo não é possível, então ele fez enxugando os vários pontos. Hoje nós vamos olhar a Maria na perspectiva sobre a teologia joanina. Contudo, eu vou retomar fazendo uma introdução de forma geral dos evangelhos sinóticos, junto com o Evangelho de João. Vocês vão entender o porquê dessa introdução, certo? Outra coisa, quando se fala teologia joanina, está falando-se da testemunha ocular, assim legada pela tradição, discípulo amado, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. Então essa figura é como uma testemunha por trás dos escritos. Quais? O Evangelho, que recebe seu nome, Evangelho segundo São João, as três cartas, carta primeira, segunda e terceira de São João. Porém, a carta terceira, hoje em dia já sabem que não é de São João, é de discípulos posteriores, até pelo modo estilístico da escrita, o Apocalipse de São João, que também há várias divergências, porque a data não confere. Então são esses textos que abarcam a teologia joanina. Outra coisa importante já para vocês terem vista, sempre no âmbito do contexto bíblico em geral, não só dos escritos joaninos. O apóstolo João está por detrás do texto, mas não significa que ele propriamente escreveu os textos. Aí é outra questão. Isso a gente tem que ter bem em mente e alargar os nossos horizontes, porque não há como preencher um arco de vários anos e uma pessoa viver tanto. Então, por detrás do texto tem a figura do apóstolo, testemunha ocular, junto à sua comunidade, discípulos de Jesus, que tinham aquelas mesmas ideias, e assim alguém fez a compilação final dos textos, chamada redação final. A redação final é quando o texto se conclui, o texto
quando fala propriamente do Evangelho de João, ele tem várias camadas, vários períodos históricos que a gente pode observar no texto. O texto tem algumas sutilezas que dá para perceber. Olha, isso aqui está referindo-se ao contexto histórico, lá dos anos 70, por exemplo, 80, bem datado. Não, isso daqui está nos anos 90. Então, no texto a gente consegue subtrair mais ou menos uma datação, certo? O Evangelho de João, propriamente, é o último evangelho a ser escrito na sua redação final, compilado de forma final. Então, nós podemos datar ele seguramente após os anos 90, 95. É o mais fácil. Eu prefiro seguir bem uma lógica que é mais simples. Datar o Evangelho de Marcos, nos anos mais ou menos 65. Está nos anos 60. Evangelho de Mateus, nos anos 70, então data 75 mais ou menos. Evangelho de Lucas, nos anos 80, mais ou menos 85. Ele é datado em 82, 84, então 85, para ficar mais fácil. E o Evangelho de João também 95, e assim fica mais fácil na cabeça da gente. 65, 75, 85 e 95. Contudo, Mateus e Lucas estão bem próximos. A redação de Mateus final chega quase aos 80 e o Evangelho de Lucas também no início de 80. Eles estão bem próximos, Mateus e Lucas. Mas é mais fácil pedagógico, por causa de anos não vai fazer interferência. Porque todos esses números de anos são aproximativos. A gente não tem como falar, foi escrito nesta data. Não tem. Por mais que haja indícios, a redação final sempre ela fica uma incógnita, uma variável. 2 para mais, 2 para menos, sempre assim. Tá? Tudo bem? Então aqui a gente já situou alguns pontos para a gente entender. Tendo entendido isso, é fácil, e eu vou falar ali de modo bem pedagógico, prático. O escrito primeiro dos evangelhos, Marcos, se a gente procurar, por exemplo, Marcos, referências de Maria, procure lá. 2 testemunhos desse tamanho, e ainda sendo um deles de forma negativa à Virgem Maria. Negativa. Já Mateus, já não. Já tem muito mais textos. Lucas é conhecido propriamente o Evangelho mariológico, mariano. Mas eu prefiro falar que o Evangelho de João é mais mariano do que Lucas. Apesar de falar bem menos, quase nada também. Quase nada. João só tem 2 textos nomeados, a mãe de Jesus. Não fala Maria, a mãe de Jesus, e um perdidinho lá no meio, com 3 textinhos grises, 2 blocos maiores. Mas vamos aqui, senão eu vou iluminar. No início, houve um olhar tímido da fé que a comunidade dos fiéis pousou sobre o rosto da mãe do Senhor. Um olhar tímido. Ela era irrelevante. Mas para. Gente, qual que é o centro? É o Cristo. Então a preocupação primeira da comunidade era falar do Cristo. Só que com o passar dos anos, foi entendendo-se o Cristo em sua dimensão como um todo da sua vida. Foi se indagando. Como é isso? De que jeito? Como que forma? Se ele é Deus, como que veio? Da onde que veio? Como que fica a relação dele filial? Como a carnal, como que acontece? Então foi surgindo outras questões. E à luz da fé, a partir do Espírito Santo, a compreensão foi aumentando. Então temos um crescente na teologia cristológica e também mariológica. Cristológica, o Cristo. Nós ouvimos o Padre Leonardo. Mariológica, estudo de Maria. Tudo bem? Então, quase escondida na luz do seu Filho ressuscitado, só os textos mais tardios do Novo Testamento
esboçam o seu mistério. Pouco a pouco a imagem de Maria foi crescendo. Por exemplo, as cartas de Paulo, elas são anteriores aos evangelhos, as legítimas de Paulo, as legítimas, porque tem cartas de Paulo que são os discípulos que escreveram. Éfeso é do discípulo, não é de Paulo legitimamente. Mas as cartas de Paulo, legítima dele, foi escrito na data dos anos 60 e pouquinho, antes do Evangelho de Marcos. Por que Paulo não fala de Maria? Só tem uma carta legítima de Paulo, são sete cartas legítimas deles, ao todo são 14, 7 são dele mesmo. Só tem uma que fala de Maria uma única vez, mencionando como mãe do Filho Eterno do Pai. Nós vamos ver ele. Só uma. Isso prova como que a preocupação não estava em volta de Maria, a preocupação estava na figura do Cristo. Só que depois que vai aumentar. Então, apenas em 5 dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 5 falam de Maria, propriamente. Quais deles? A carta de Paulo, que eu vou mencionar, vocês não sabem certamente, ou sabem. Se sabe, erga a mão e fala para mim. Vou ficar super feliz. 10 para quem falar. Uma carta de Paulo, os 4 evangelistas. E Apocalipse fala. Apocalipse é uma própria parte. Nós vamos só mencioná-los no final. Apocalipse é uma própria parte. Então, os densos textos cristãos encontram motivações autênticas com a evolução. Guarda essas palavrinhas para amá-la, venerá-la, invocá-la e imitá-la. Então, esse é um avanço na Mariologia. Então, chegar à conclusão de amá-la, venerá-la, invocá-la e imitá-la. São 4 verbos muito fecundos na perspectiva de Maria para a igreja, na compreensão mariológica. Segundo a encíclica Marialis Cultis, nós vamos ver essa encíclica na sexta-feira, vamos falar dela. É a palavra de Deus que dá as verdadeiras motivações para o culto mariano. As verdadeiras motivações quem dá é a palavra. Por quê? Porque a gente tem um monte de especulações. Só que as especulações não são verdades de fé. São subjetivos aqui, subjetivismos aqui, acolá e assim por diante. Quando eu falo de motivações nível de igreja, somente essa graça. Motivações para o culto mariano. Logo, a mariologia contemporânea busca a verdade de Maria não em teses abstratas, mas no aprofundamento da imagem evangélica, concreta e existencial de Maria de Nazaré. Por que o texto Sagrada Escritura está e deve ser o norte para uma boa mariologia? Porque é onde a gente encontra aquilo que se fala mais próximo daquilo que ela foi. Se eu tiver uma revelação, a revelação é pessoal. Já os textos evangélicos não são pessoais. Nasce na comunidade a luz do Espírito Santo. E toda a revelação de Maria, ela vai partir para que verifique-se que não há compreensão da Sagrada Escritura. Se uma vírgula contradiz a Sagrada Escritura, aquilo pode servir para muitas coisas, mas não como verdade e referência à igreja, verdade de fé. Isso é um ponto básico. Igual os dogmas marianos, nenhum deles fere ou entra no choque com uma vírgula da Sagrada Escritura. Porque eles têm que entrar em base na Sagrada Escritura, é o patrimônio da nossa fé. A Sagrada Escritura subentende também a tradição da igreja, porque o texto tem um autor que psicografou à luz do Espírito os textos sagrados.
sentou lá e vamos redigir o texto. Olhava-se ao contexto ao redor, tinha uma comunidade, e esta comunidade, a tradição transmitida, que havia uma tradição oral antes da escrita. Tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que é um pouco complexo, mas se eu não falar essas coisas, a gente vai pisar em ovos. Porque a minha intenção aqui é passar para vocês princípios de uma visão de Maria madura, não coisas que a gente pode colocar de qualquer jeito, de qualquer forma, esparsas, e que dá um fundamento, que pode ainda levar a uma compreensão errada da figura dela junto a Cristo na igreja. Então, não nos interessam as informações biográficas, que são tão poucas. Não nos interessa quando nasceu, quando morreu na dormição ou assunção. Não se interessa isso. Para quê? O que isso vai levar à fé? O que vai aumentar a fé de alguém? Quando Maria ela foi para fazer uma viagem, por exemplo, isso interessa ao cristão? O que interessa a nós cristãos? Qual é o papel de Maria junto à história da salvação, à redenção por meio do seu filho? E que papel ela ocupou junto ao seu filho? Que fé ela teve? É isso que nos interessa. E é isso que nós devemos olhar. A pessoa de Maria. Por isso, não pode se fazer uma mariologia fora do contexto da Maria de Nazaré, uma pessoa concreta histórica. Mas aquela pessoa transmitida pelos evangelhos é que nos vai trazer a beleza numa boa mariologia. Nossa atenção deve voltar-se ao significado da Virgem de Nazaré na história da salvação. É o que eu falei aqui. Qual é o papel e como ela se desenvolve junto a Jesus. O que a palavra de Deus nos diz de Maria? A imagem de Maria nos evangelhos é resultado de uma crescente reflexão de fé. Pensar a fé à luz do Espírito. Das comunidades e seus respectivos autores, sobretudo Lucas e João, descobriram em Maria o símbolo perfeito, a personificação perfeita do discípulo de Jesus. Isso é muito importante. Mateus, ele não traz Maria como uma discípula perfeita. Lucas já não. Lucas vai buscar Maria unida a características do cristão autêntico. É isso que torna o Evangelho de Lucas mais mariológico, é um crescente na compreensão. O Evangelho de João vai mostrar a figura de Maria também totalmente voltada a Cristo com fidelidade. Isso mostra início. Maria fala, Silvana, Maria fala inglês. Já o Evangelho de Marcos, ele só cita, não traz nada. O Evangelho de Mateus referencia Maria como o nascimento lá de Jesus. Aumentou um pouco, mas não fala nada de concepção, de resposta. Está lá. Já Lucas não. Aparece um anjo, aparece a resposta, aparece uma magnífica, aparece outro jeito de Maria ser. Está associada à figura do discípulo fiel. É isso que é muito importante. Se ela é apresentada, agora aqui é muito importante, pode ser perguntado, mas padre, então se Lucas e João trazem a figura de Maria como uma discípula perfeita de Jesus, se Lucas e João trazem Maria como sinal, símbolo, personificação de um discípulo perfeito de Jesus, então não foi intenção dos evangelistas? Vendo como a gente tem que perguntar para o texto? Pode-se alegar isso. E eu respondo, não. Mas por quê? Pelo simples fato, se ela não assumisse aquelas características, nenhum evangelista ia atribuir a ela tal característica. Ela era daquele jeito.
evangelista mostram a figura dela, porque ela vai tornando-se também aquela que está a par do mistério redentor de Cristo, do qual ela participou ou teve uma coparticipação. Tudo bem? Entenderam isso? Nenhum evangelista iria colocar Maria se ela não tivesse vivido tais valores. É simples. Eles não iam colocar. Apenas eles amadureceram a reflexão à luz da fé e tiveram mais tempo para compilar os seus textos na sua redação final. Lucas, por exemplo, amigo Teófilo, tendo em vista que muitos já fizeram vários escritos a respeito de Jesus, coube a mim também fazer uma pesquisa acurada dos fatos, e aqui transmiti-los. Se ele faz uma pesquisa acurada para você lembrar, ele foi atrás, ele teve a preocupação, ele levantou dados, ele fez um processo de pesquisa, e aquilo sentou à luz do Espírito e escreveu. O texto dele é muito mais bem trabalhado. Tudo bem? Antes que também alguém possa cair no erro e pensar, mas padre, então eu vou ler só o Evangelho de Lucas e João. Você vai querer ler o pior erro da sua vida. Por quê? Lucas partiu de Mateus e Marcos para escrever. Já tinha Marcos e Mateus antecedendo ele. Então ele vai escrever na continuidade. João mais ainda. Daqui a pouco eu provo para vocês. João ele vai escrever no arco de uma continuidade. Se vocês anulam os outros evangelhos e fica só com João, vai incorrer em vários erros. Por quê? Para que escrever algo que já estava escrito? Esse é um princípio pontual. Por mais que hajam coisas similares, cada um vai trazer sua perspectiva e vai ampliar a compreensão da fé. Isso no contexto de Jesus também, e principalmente de Maria. Quem é Maria? Onde o Padre Leonardo falou isso. Quem é Maria? Eu trago uma resposta um pouquinho mais detalhada. É a Virgem noiva, esposa de José Carpinteiro. Todas essas informações estão na Sagrada Escritura. Não fiz nada. Quem é Maria de Nazaré? É a Virgem noiva. É virgem porque não tinha coabitado com um homem. Esposa de José, noiva, estava prometida em casamento. Mulher pobre de Nazaré, morava em Nazaré, menina desta mãe. Pelo contexto, se vocês forem ver, quando eles vão apresentar Jesus no templo, se fala no par de rolinhas. Um rico não apresentava como sacrifício o par de rolinhas, de pombinhos. Não apresentava. Apresentava um cordeiro ou um boi. Só que por que a pombinha? A pombinha se armava a cuca lá, pegava a pombinha e levava para o trabalho. Você não criava a pombinha. Já o carneiro tem que ter terra para criar, tem que ter espaço, tem que ter um monte de processo. Um boi, então, meu Deus do céu. Eles não tinham, eram pobres. E a profissão de José, carpinteiro. Carpinteiro faz tudo, gente. Ajudante geral. Então, podemos afirmar, mulher pobre de Nazaré, está no texto. Mãe unida ao filho, sempre presente nas etapas decisivas da sua manifestação messiânica. Unida ao filho. Se a gente vê, está na concepção, está ali até a parte do templo, onde a gente vai Lucas, está lá aos pés da cruz, o início da vida pública, está nos momentos onde Jesus estava anunciando, ela não foi lá ver Jesus, então ela acompanhou o filho. Acompanhou o filho, então é uma mulher sempre presente nas etapas da vida de Jesus. Olha características que se mostram bem concretas para nós. A gente acompanha Jesus. Presença orante e atuante na igreja. Atos dos Apóstolos. Estavam lá os discípulos e subiram todos à casa do andar de cima.
fiz uma introdução. Deu para a gente introduzir bem. Acredito que deu lá para ver bastante coisa. Agora vamos mais um passo, tá? Eu pretendo não me alongar muito. Eu prometo a vocês que umas 9 horas a gente termina, tá? Aí a gente dá espaço para as perguntinhas, se Deus quiser. Espero que a gente dê tempo, mas tem bastante coisa. Vamos ao outro ponto. Então, como eu já disse, tem que ficar claro isso. Há uma evolução da visão do significado de Maria nas primeiras comunidades. Há uma evolução de compreensão da figura dela. Ponto central de partida do Novo Testamento: morte e ressurreição de Jesus. Isso daqui é o marco definitivo. Outra coisa muito importante para a gente ler os evangelhos, inclusive a figura de Maria, é que o texto é escrito daqui para cá, não no momento histórico aqui para lá. Tudo bem? O texto é escrito à luz da ressurreição. O texto é escrito com Cristo ressuscitado, já no céu, feito após a sua ascensão, já a comunidade tendo o primeiro passo a partir do Cristo. Então o texto é escrito a partir disso daqui. O texto é escrito à luz da fé. Portanto, ele não é um texto biográfico, histórico. Fica quieto, ele não está falando comigo aqui, gente. Essas tecnologias, daqui a pouco eu estou perdido com ela. Então, o norte é a morte e a ressurreição do Cristo. Prova muito simples: pega os evangelistas. Qual escreveram ou ocultaram a morte e a ressurreição de Jesus? Nenhum. Todos os evangelhos trazem as suas particularidades, mas nenhum omitiu esse fato. Aqui está o fato basilar. Aqui está o principal do conteúdo cristão: morte e ressurreição de Cristo. Aqui é o eixo principal, onde tudo orbita ao redor. Pode pegar nos evangelhos. Isso dá a diferença de Marcos. Marcos fala alguma coisa de infância? Fala nada. Marcos só fala da vida pública, já começa direto e já vai embora lá com Jesus lá, ressuscitado e subindo ao céu. Ponto. Mateus já preocupa-se com outra coisa. Mas Deus nunca esquece a paixão, morte e ressurreição, com detalhes, sem troncos grandes. Isso está o eixo principal. Então, uma evolução gradativa de uma cristologia centrada no mistério pascal para uma cristologia mais ampla, que abrange toda a vida terrena de Jesus. Por exemplo, e vou falar aqui de Marcos. Já falei a data de Marcos. Relata a vida pública de Jesus. A vida pública. Desde o batismo até a sua subida ao céu. Mateus e Lucas inserem narrativas da infância, a vida oculta de Jesus, que não tem em Marcos. Ele insere detalhes que não tem outro. João traz a pré-existência do Verbo. A pré-existência da figura de Jesus. Os outros não falam. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. É assim? Está uma pré-existência, está fora da história. Não fala do nascimento, mas fala de um modo totalmente diferente da mesma coisa. Eu vou deixar para depois. É que eu ia fazer uma perguntinha para vocês. É que é melhor eu falar depois. Eu amo essas coisas. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Depois eu falo.
A partir da crescente visão cristológica das primeiras comunidades, a figura de Maria também vai se alargando. Em momento algum do Novo Testamento fala-se de Maria por si mesma. Isso tem que ficar claro. Em nenhum texto, absolutamente nenhum, ela é citada por si mesma, sozinha. Todos os textos estão vinculados a Jesus e ao mistério da vida de Jesus. Todos os textos. Isso é um dano a gente separar de Maria de Jesus. E isso aqui a gente faz de monte, e existe a maior gama dos erros dentro da igreja, a gente desvincular Maria de Jesus, da sua vida, dos seus momentos. Não existe isso. Nenhum texto. E tem os porquês. Porque tem sentido você ter uma devoção mariana sem Jesus? Não tem para quê. Não existe. Tem sentido você ter uma devoção a um santo sem Jesus? Não existe santo. Assim como não existe Maria. Sem Jesus existe Maria. Ela existia. A mulher de Nazaré existiu. Mas e daí sem o verbo se encarnar no seu seio? A gente ia falar o que dela? Acabou. Assim somos nós. E isso é muito interessante. Nós somos o que sem Jesus? Qual o sentido da gente estar aqui sem Jesus? Para quê? Isso já é uma coisa que nos ensina tudo. Não existe vida fora de Cristo. Não existe. A gente tenta, mas não existe. Somos feitos à imagem de Cristo. Nós somos a impressora, a imagem de Cristo. Ele é o órgão. Nós somos feitos à imagem dele, com um ovo. Deixa eu parar de falar dessas coisas, senão a gente vai longe. Seus padres, uma pergunta, falando de Jesus, está falando de Maria também, porque Jesus veio de Maria, né? Não entendi. Falando de Jesus, está falando de Maria também, porque Jesus veio de Maria, entendeu? E se fosse Maria, Jesus não tinha vindo ao mundo, entendeu? Então, você está certo, mas ao mesmo tempo está errado. Está certo porque sem Maria não viria Jesus, mas não existe Maria sem Jesus. Exatamente, se não fosse E ela Maria, não existiria. não tinha vindo ao mundo. Por isso que Jesus é antes dela. Ela é um ponto do mundo, caminhos na história. O modo que Deus alcançou para salvar o homem. E aí vem a grandeza dessa mulher, o sim. Mas ela nada é sem Cristo. Nada. Síntese. O texto que fala de Maria da carta de Paulo, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Está lá. Paulo fala da mulher, do qual nasceu o Filho eterno do Pai, para que recebêssemos a missão filial. Paulo fala, na plenitude dos tempos, o Leonardo citou onde, só que ele não citou o texto, ele citou no outro contexto. Chegar na plenitude dos tempos, o Filho eterno do Pai nasceu de uma mulher, fala de uma pessoa concreta, não nasceu no vento, não nasceu do céu, não nasceu de nada, nasceu de uma mulher, da carne humana, assumindo a carne, para que tornassem filhos adotivos. Gálatas 4:4. Só isso que fala, mais nada. Marcos fala duas vezes de Maria, 3:31-35, 6:1-13. Traz uma visão aparente negativa de Maria, associa a uma incompreensão como se ela rejeitasse a missão de Jesus, exclui-a da família escatológica de Cristo. Marcos 3:31-35, 6:1-13. Eu não vou detalhar ele, vocês vão ler o texto e vejam lá por si só, senão não vamos ter tempo.
Mas aparentemente, de forma aparente, Marcos está falando negativamente de Maria e dos seus parentes. E só fala disso também, não fala mais nada. Mateus. Daí Mateus temos grande gama de texto, capítulo 1 e 2. Capítulo 2, 12, 46, 50, 13, 53 e 58. Esses dois últimos textos, eles se repetem de Marcos com um jeitinho diferente de falar já. Mateus 1 a 2, os dois capítulos, 12, 46 a 50, 13, 53 a 51. Omite qualquer ponto que possa lançar descrédito da imagem de Maria. Na infância mostra o caráter extraordinário do seu nascimento ao ser concebido, Jesus, de forma virginal no seio de Maria. Ele tira qualquer possibilidade de abonar ou manchar qualquer coisa da figura de Maria e mostra a concepção virginal. Maria, havia uma jovem prometida a um homem chamado José. Ela ainda não tinha deitado, coabitado com homem algum. É o texto de Mateus. Ele não fala do anúncio. Ele não fala do anjo junto a José, a Maria, diretamente com Lucas, claro. Lucas, daí temos o capítulo 1, 26 a 50, 2, 1 a 5, o capítulo 2 como todo, capítulo 8, 19 a 21, 11, 27 a 28. Sempre esses dois textos que eu falo dos sinóticos aqui, eles são repetidos. Por que fala-se que Marcos traz uma visão aparente de Maria? Porque Marcos parece que pesa na igreja. Mateus, ele já mostra um jeitinho diferente. Lucas, uma adenda ainda mais diferente. Mas são textos iguais. Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. É esse texto, tá? Lucas nos traz um relato de Maria como discípula e mãe. Ela é discípula de Jesus e mostra a intimidade, ela é intimamente ligada à obra salvífica de Jesus. Aí vem o texto: sem Maria, como que ficaria o ponto da encarnação? Lucas mostra de modo bem claro isso. Então liga a obra salvífica de Jesus. João, temos dois textos que são os principais. Capítulo 2, versículos 1 a 12, 19, 25 a 27. Bodas de Caná e aos pés da cruz. Os dois textos. 2, 1 a 12 e 19, 25 a 27. E temos um textinho perdido que é o 6, 41 e 42. Em João 6, 41 e 42. Esse textinho perdido é aquele relato: olha, mas ele não é filho de José, do carpinteiro, e sua mãe mora entre nós? É só isso que fala, mais nada. Então eu falo perdido porque não fala de Maria propriamente, só fala de uma pessoa histórica unida a José. Tudo bem? João insere Maria na qualidade de mãe de Jesus. Só que aqui vamos já dar uma pincelada do dogma que vai ser tratado: mãe de Deus. Como mãe de Deus? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pula no prólogo, parágrafo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fez carne como? E daí depois olha só o texto: a mãe de Jesus. Então temos a maternidade de Deus posta lá. É interessante, por isso que eu falo que João, às vezes a gente não valoriza como texto propriamente mariológico, mas ele fala de Maria sem citar Maria. Igual a concepção virginal. Não que eu gosto dessas
mas é muito interessante. João não fala que Maria era virgem, não fala do nascimento de Jesus, não fala nada propriamente. Nada. Mas está lá. Eles não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Quem é gerado de Deus é exclusivo de Deus. Claro, está falando dos cristãos, mas está referente aqui. Logo em seguida vem o texto, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala de uma geração de Deus e depois fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Maternidade, virgindade. Situa no contexto da revelação de Jesus. Quando Jesus se revela, Maria está na revelação de Jesus. Primeiro sinal. E sua figura na missão maternal com os discípulos de Cristo une Maria à missão dos discípulos. Está aos pés da cruz. Une Maria à figura da igreja. Maria é associada à igreja, sendo apontada como igreja mãe. E aqui está o eixo de interpretação do Evangelho de São João na perspectiva mariológica. Como a compreensão vai aumentando, João ele não se atém a detalhinhos, não que não seja de suma importância, porque já estão escritos. Qual a preocupação dele? De lançar a figura de Jesus aquilo que ela é, a grandeza é Deus, e quando se associa a figura de Maria, mostra ela unida à figura da igreja, que deve ser serva. Lucas fala que Maria é discípula. Quem é discípulo de Jesus está inserido aonde? Pelo batismo nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E o batismo nos insere aonde? Na igreja. João insere Maria unido aos discípulos como símbolo da igreja, como papel da igreja. É aqui que surge a figura, mãe de todos nós e mãe da igreja. Está exatamente no texto de João. Então Lucas e João não se contentam em nos mostrar a participação de Maria na obra redentora de Cristo. Eles chegam a traçar o perfil de sua personalidade. Eles só não associam a Maria, eles fazem um raio-x do jeito de quem é Maria, sua personalidade, que a torna um tipo perfeito de igreja e modelo ideal cristão. Em Lucas e João, Maria é a realização plena de Israel. Ela é a serva fiel, tanto para João quanto para Lucas. O início da nova criação, a igreja em surgimento original. Lembra do padre Leonardo mostrou um textinho que falava ali no texto que a nova Eva está configurada exatamente a esses textos aqui. Sem João e sem Lucas não se pode afirmar isso. Não se tem como afirmar que era a nova Eva. Fica muito. Sua pessoa é sinal de uma presença exclusiva ao Senhor. Isso é muito bonito. Maria é uma pertença exclusiva do Senhor e ao Senhor. Isso nos diz tudo daquilo que a gente deve ser. Sua grandeza e o cerne de sua maternidade residem na fé e fidelidade à palavra de Deus. Ela é a mulher fiel. Tem fé, tanto no texto do canto como no texto do joelho. Se ela não tivesse fé, estava fazendo o que aos pés da cruz? Estava fazendo o que? Num casamento, e chega para o filho e diz a necessidade de
de vinho que não é somente vinho. Maria é uma pessoa, uma mulher que vê longe, ela vê Jesus como Ele é. Ela vê como Salvador. É isso que eles transmitem. Vê ela como uma verdadeira discípula, uma mulher de fé. Ela não vê Jesus apenas como um filho, na perspectiva de Marcos. Isso é muito lindo. É de se emocionar, gente. Quando a gente começa a ver a figura dela e se afeiçoa a essa visão tão maternal, mas tão íntima, fiel, uma pessoa de fé ao filho, a gente olha e fala, a criatura é mãe. A gente não é íntimo de Jesus, não tem essa fidelidade, não tem essa docilidade com aquilo que Jesus pede para nós. Parece que a gente é surdo. A gente é surdo. E a gente ouve tanto texto. O anjo anunciou: você vai ser mãe do Salvador. É o anúncio da palavra de quem? De Deus. Quem é Deus? O próprio Verbo encarnado, Jesus. Jesus fala para nós. A gente escuta. A gente escuta. Eu gosto de uma expressão minha. A gente tem que se engravidar de Cristo como Maria. Não no sentido biológico, mas no sentido espiritual, cheio de Deus. Isso só acontece quando a gente olha para Maria e vê que o sim dela não é uma brincadeirinha, é um assumir a vida do Cristo. O que eles falam? Em Maria temos a imagem do cristão ideal, como eu falei aqui eu vou mesclar todos os textos, não vou citar. Ela é íntima a Jesus. O que a gente tem que ser? Íntima por quê? Está lá na boda de Caná, está lá aos pés da cruz, está na caminhada com seu filho, carrega o colo, corre atrás. Ela é íntima, não porque é mãe, é íntima porque é discípula, é uma mulher de fé. A pobreza, a humildade, ela é pobre. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, olhou para a minha humildade. Nós temos que ser humildes. Vamos guardando essas características. O serviço, está pronto a servir. Visita a sua prima Isabel. O serviço junto à palavra, aceitar a encarnação. O serviço na boda de Caná. O serviço de ir até a cruz. Era uma mulher servidora. Temos que ser servidores. O temor a Deus é uma mulher temente. Chama o Todo-Poderoso. Olha para a minha pequenez. Enaltece, mas é Ele que é grande. A riqueza do temor de Deus na pessoa dela. Consciência da sua própria fragilidade, da sua pequenez. Eis aqui a serva. Estou a serviço. Se o Senhor me considera instrumento, eis-me aqui. Sabe das suas limitações humanas, teológicas. Senso de justiça, derrubou os poderosos em seus tronos, saciou os famintos, eles não têm mais vinho. Então, uma pessoa de justiça, solidariedade ao povo, que também está unido a essa questão da justiça. Ela olha para os outros, os carenciados, vai até a prima está grávida, precisa dos cuidados. Então, uma pessoa solidária. Alegria na minha alma engrandece ao júbilo, à felicidade. É uma pessoa feliz, não é uma pessoa triste, aberta e disponível ao plano divino. Está aberta à concepção, está aberta a entregar o filho na cruz. Não compreende tudo, mas se faz aberta, deixa que Deus ir. Confiança na realização das promessas de Deus. Acredita. Espera, é temente, ela confia na realização, sabe esperar o tempo certo. Então, essas são algumas das características principais da Virgem Maria, conforme os textos.
algumas coisinhas eu não coloquei para repetir. Enquanto todo mundo corre, ela fica. Enquanto todo mundo vai, ela permanece. Mas a gente vai ver. Deixa eu tomar uma. Tudo bem? Uma coisinha aproveito para comentar. Até vieram falar para mim, vamos fazer mais café. Eu subi o meio, inclusive ligado lá com o café. Ela fala, pai, não vamos fazer mais café não, pai. O que nós vamos fazer com chá? Fizeram chá hoje, Denise? Ninguém quer chá, não? Vocês não vão no chazinho, né? Então, quando terminar aqui às 9 horas, eu vou lá tomar um chazinho. Ah, mas eu tenho que acordar cedo, pai. Às vezes 15 minutos de conversa com o irmão é aproximar-se de Deus. Maria sobe a todos os momentos. Estava junto com a comunidade. A gente está junto? Sai correndo para dar aula no seu quadrado. Cuidado. Ele estava lá com os discípulos, estava rezando, estava fazendo tudo. A gente foge. Só tomar uma aqui, eu dou uma relaxada também. Se quiserem ficar em pé, dar uma esticada, não tem problema. Pode ficar em pé, eu não estou relaxar mesmo. Pode dar uma relaxadinha no corpo, tomar água, pode bater um papinho, assim, eu respiro um pouco. E vocês também admiram melhor do que eu poder. Meu Deus, está vendo? É a Hidra, minha filha. É a idade, ou a Hidra para a eternidade. Podemos ir? Olha, vocês perceberam que eu vou citando bastante coisa e vou enchendo. Eu parto do princípio que pelo menos vocês conhecem aquilo que eu estou falando de algumas citações aqui, igual ao Evangelho de João. A minha intenção não é ler os textos, porque se a gente ficar lendo os textos aqui, a gente não vai sair dos 5 versículos primeiros. Não sai mesmo. Agora a gente vai entrar em João. Quando se fala do Evangelho de São João, ele é denso. Dei umas pinceladas aqui. Em poucas palavras, ele consegue associar vários pontos da Sagrada Escritura e unir vários eixos da nossa fé. Então ele consegue, é um evangelho escrito mais tardio. A comunidade teve tempo de pensar e de agir no Espírito. Então as palavras elas são mais detalhadas. Ele parece estar escrevendo de modo tão simples, mas de modo simples ele traz uma simbologia. Ele une, ele é detalhista. A minha mãe ia estudar muito bem se ela soubesse ler. Porque ele vai nos detalhes e ele não escreve, assim como nenhum evangelista, nada daquilo que está escrito é em vão. Então você pega uma palavra dele, você dá uma gama inteira para vocês entenderem. Só um pouquinho, eu ia falar lá no final, mas eu vou falar aqui já. Se você pega após o prólogo, não vou ler o texto. Está lá. Começa a falar um pouquinho do relato com os discípulos de João Batista. Depois ele traz, no dia seguinte, mais um pouquinho. Depois ele traz, no dia seguinte, outro pouquinho. No dia seguinte, outro pouquinho. Depois ele chega no terceiro dia. Ele consegue colocar esses detalhinhos tão pequenininhos e quando você chega na Bodas de Caná, a Bodas de Caná está situada exatamente no
sexto dia como uma semana. No sexto dia. O que aconteceu no Gênesis no sexto dia? A criação. Não falamos que Jesus traz uma nova humanidade? Ele coloca no primeiro dia, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no terceiro dia. Une a uma semana perfeitinha. Tudo bem? Então temos 6 dias. Sexto dia está o relato da bodas de Caná. Começa lá, bodas de Caná. Bodas de Caná é um casamento. Após o casamento, no caso da nova família, olha a capacidade dele. Terceiro dia, se a gente pega lá na morte e ressurreição de Cristo, quando que ele ressuscita? Se a gente pega o Monte Sinai, está lá no terceiro dia, ele vai detalhando, ele vai juntando tudo isso. Se a gente pega, por exemplo, Maria Madalena, a Samaritana, capítulo 4, nada a ver com Maria, está lá, a hora sexta, referência ao sexto dia, referência à criação. Ele consegue trabalhar muito bem essa simbologia. E se você não olhar isso, você vai falar, essa é a maior riqueza do Evangelho. Então ele é denso, ele precisa ser rezado, ele precisa ter um conhecimento da Sagrada Escritura bom, para você ir no profundo do texto. Senão você bebe dali, mas não mergulha no tesouro do oceano que ele escreve. Tesouro que eu digo porque a gente vai mergulhando, vai mergulhando, vai mergulhando e vai descobrindo. E vai descobrindo. É assim. As duas passagens clássicas que se referem à Virgem Maria, o Evangelho, o quarto Evangelho, são a bodas de Caná, que eu já falei aqui, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E aos pés da cruz, a paixão, capítulo 19, versículos 25 a 27. Já falo de cara para vocês, os dois episódios estão intimamente ligados e um ilumina o outro. Essa é a perspectiva de João. Você não tem como ler a bodas de Caná se você não sabe o que acontece lá. Prova. Ambos está Maria presente, que é apresentada não com seu próprio nome, mas sim o título Mãe de Jesus, a sua função que liga a Jesus. Mãe. Não aparece a palavra Maria, referência à Mãe de Jesus no Evangelho. Aparece Maria Madalena, aparece Maria, irmã de Lázaro, mas Maria, a Mãe de Jesus, não aparece o nome. E sim a função. Ele tem um objetivo. Ele está falando da pessoa concreta, mas ele está falando de uma mãe. De uma mãe de Jesus que vai assumir depois os discípulos. Por isso ele tem uma impressão clara, Mãe de Jesus. Os dois textos aparecem. A hora de Jesus não chega ainda. Na bodas de Caná, chegava a sua hora. Está lá. Os dois textos trazem referência à hora. Em ambos os relatos, Jesus não fala Mãe, Maria, minha querida, lindinha, amorzinho, como eu falo, anjinha, vem aqui fofura, meu coração, minha ternura. Não. Mulher. Parece uma coisa fria, mas lembre-se do Gênesis. O que Deus tira do lado de Adão? Quem é nova mulher no Evangelho? Está claro. Ele trabalha muito bem com isso para essas referências. Observe que com essas palavrinhas ele não diminui a figura de Maria. Ele enaltece a figura de Maria no alto grau e faz ela uma órbita como todos nós, relacionando a um mistério muito grande. E quem olha esse contexto fala, nossa, que coisa fria, mulher, o que tem a ver comigo? Não gostei desse texto aqui não. Boa.
que olha de modo tão superficial. Bobo. Tudo bem com esses detalhinhos? Já estamos situados nos dois textos. Eu falei que eu não vou ler detalhadamente. O texto da bodas de Caná está situado depois que os primeiros discípulos se juntaram com Jesus. Bodas de Caná, os primeiros discípulos se juntaram com Jesus. Vamos lá ao conhecimento bíblico de vocês. Quem são os primeiros discípulos na perspectiva do Evangelho de São João? Pode falar, gente. Pedro está lá. André está lá. Só que vamos colocar uma coisinha para vocês um dia pensarem, que eu não vou responder, que não tem nada a ver comigo aqui agora. Quem foi chamado no Evangelho de João por primeiro? Tudo bem, viu como coloca intrigas em vocês? Tem que ler mais a Sagrada Escritura, tem que saber esses detalhes, tem que aprender, tem que conhecer mais, tem que conhecer mais. Os primeiros discípulos está Pedro, está André, está Filipe, está Natanael, e tem um discípulo que não tem nome. É o mesmo. Tem um discípulo que não tem nome. Eu não estou aqui falando para vocês falarem o nome. Tem um discípulo que não tem nome. A tradição associa esse discípulo, com largos espaços, ao discípulo amado. Por que o Evangelho de João está sobre a figura de João, discípulo, irmão de Tiago? Porque não aparece João no Evangelho. De forma nenhuma. É como se não existisse João. E como que ele não existiu se os outros evangelhos citam, todos citam, e Atos dos Apóstolos coloca juntinho com Pedro em todas as passagens. E veja no Evangelho de João, Pedro está lá, quem está lá com Pedro? O tal do discípulo amado. Pega Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiram às 3 horas da tarde para a oração do templo. Sempre era Pedro e João. Ali não aparece no Evangelho de João, não aparece o tal de João. Só um tal de discípulo amado. Mas é uma aberta. Vamos parar de falar do Evangelho de João. Então, está situado depois dos primeiros discípulos se juntarem com Jesus e antes de subirem e purificarem o templo. O texto está nesse quadro ali. Os discípulos chamados, depois vem a purificação. Está lá no Bodas de Caná. Um detalhe: a tal de Caná, hoje em dia se tem referência, mas todo mundo titubeia. Ao situar o local Caná, porque a palavra Caná pode ser uma palavra que significa, de uma etimologia grega, adquirir. E daí a boda se torna a bodas do adquirir. Positivos. Isso é apenas especulação. Bodas de Caná. Nesse texto um tanto enigmático, vários detalhes da narração levam a algumas interrogações. Dois temas se sobressaem. Os dois temas bíblicos. Por isso que é necessário conhecer. Núpcias, casamento e o vinho. Esses dois textos são dois símbolos bíblicos muito fortes. O casamento vem da aliança, núpcias, Deus, e o banquete nupcial. Está bem claro os dois entrelaçam no texto: o casamento e o vinho. Então, sobressai sobre eles. Há diversas interpretações. Nós podemos interpretar a bodas de Caná a partir de quê? Descrição simplesmente histórica do milagre de Jesus. Pode ser apenas uma descrição. Essa foi uma das interpretações. Uma interpretação simbólica teológica, porque por causa do tamanho de simbologia e
e da teologia aprofundada, então pode ser uma interpretação simbólica teológica que a gente pode fazer. Podemos fazer uma interpretação messiânica, a mudança da água em vinho, apresentando a transição da lei mosaica para a nova economia. Uma transição pode ser interpretada desse jeito. Uma interpretação cristológica, a manifestação da glória de Jesus, ou seja, o seu mistério, comunhão com Deus. Observe que tudo isso está lá no texto. São as possíveis interpretações do texto. A interpretação sacramental, o vinho de Caná prefigura o vinho eucarístico. A presença de Jesus na boda se prefigura o casamento. Uma das interpretações. E um dos textos para o casamento, matrimônio, cai a boda de Caná. Interpretação mariológica, manifestação do papel de Maria na economia da salvação. Então são todas essas gamas de interpretações no mesmo texto, com 12 versículos. 12. Porém, já falo para vocês ficarem. A intenção do evangelista ao expor o milagre de Caná é principalmente cristológica. Todas as outras interpretações estão orbitando ao redor desta. A intenção do evangelista é cristológica. Os outros estão à parte. Tudo bem? Contudo, ao falar de Maria, não podemos negar a intenção de João no papel da mãe de Jesus na nova economia da salvação. Por quê? Por que ele colocou Maria lá? Mas ela estava lá, sim, mas ela podia ser omitida com grande facilidade. Podia ser largada lá. Ele faz questão de mostrar ela. Ele faz questão de realçar ela. Ele faz questão, ele tem uma intenção. O texto é cristológico, só que Maria está unida a esta beleza da manifestação do Cristo. A mãe de Jesus, no primeiro versículo, que fornece a moldura da cena e o fato de que ela suscite a questão do vinho. Pode observar, houve o casamento de Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava lá. Ele podia ter omitido, houve um casamento de Caná da Galileia. O que ele vai afirmar? A mãe de Jesus estava lá. Como? Ele faz questão de afirmar. Depois ele diz: Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Ponto. Ele não fala Maria que foi convidada. Jesus e os discípulos foram. Ali, Maria não foi. Pelo menos a gente não pode fazer essa afirmação direta a partir do texto. Tudo na linha interpretativa daí. O vinho veio a faltar. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aqui entra um problema sério. O que Maria estava se intrometendo na falta de vinho? Mulher xerife. E aí vem várias interpretações, mas a questão é: são interpretações ou especulações? A questão é: ela identificou uma necessidade. É porque disse que era muito vergonhoso por causa do casamento. Está vendo como essas são as interpretações que a gente pode dar, ou alocubrações? O que o texto nos diz? O que o texto nos diz é que Maria estava presente, Jesus chega depois. É como se Jesus chegasse e não tinha vinho para ele, porque todo mundo já estava bêbado. E estava bêbado, estava. Todo mundo serve primeiro vinho melhor enquanto os convidados já estão embriagados. Então o que denota? Todo mundo estava enchido a cara já. Ou tinha bebido. Todo mundo tinha bebido. Está bem claro lá. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Então todo mundo tinha bebido. Dá a entender que Maria estava lá, Jesus chegou depois com os discípulos no meio da festa, no ponto da festa,
veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui é brincadeira, não é? É brincadeira, é claro. Exatamente o texto está entendendo isso. Mas vamos lá, a interpretação fiel aqui que a gente pode. Pois eu vou fazer outra. Vou largar aqui. Maria é a única que identifica a ausência de vida. Ninguém identifica. Aqui está simbolizada a mulher fiel. O vinho, na Sagrada Escritura, expressa a núpcia do Cordeiro, o banquete. Se a gente pega o texto lá de Isaías, profeta, fala que Deus vai dar um grande banquete com ricas iguarias e vinho farto. O profeta. Se a gente pega o Cântico dos Cânticos, o vinho é o deleite pelo amor. Está cheio de reminiscências de vinho, o Cântico dos Cânticos. Traz todo na relação de amor. Traz aquela linguagem sensual, traz aquela linguagem de marido com mulher, esponsal mesmo. E a gente está numa boa desesperada falando de casamento. O intrigante é que tinha um mestre sábio. É ele que devia se preocupar com a vida. Ele que devia se preocupar. Ele gerenciava a festa. O noivo não aparece. A noiva, muito menos. A personagem principal é Jesus e Maria. Temos exatamente a figura masculina e feminina. Mas para o que você está falando. Não estou falando nada disso. Eu estou mostrando para vocês o nascimento de uma nova humanidade e de uma nova família. Jesus é Jesus e Maria segundo o quê? A fidelidade, sempre atenta e crente nas coisas de Deus. A quem vai falar aos discípulos? A referência de Jesus, mulher, que tem a ver isso comigo? Isso também gera um outro incógnito, porque temos vários textos bíblicos que mostram isso que você tem a ver comigo. Mas a referência de mulher liga ela diretamente à esposa. O marido chama de mulher. No contexto judaico é mulher. Ele chama de mulher aqui. É uma linguagem esponsal. Mulher. Ela chega para os discípulos e parece que Jesus nega fazer alguma coisa, porque fala que a hora ainda não chegou. Mas ela parece que empurra Jesus. Parece porque é tudo aqui em linhas interpretativas. A partir daqui que nós temos o clássico da igreja. Mas Maria tem algo que ela vê Jesus de modo muito maior que ninguém consegue ver. Essa é uma beleza ímpar. Ela chega para os discípulos, serventes, diáconos, fazer tudo o que ele vos disser. Bom, guarda essa frase. Pegue a transfiguração. Quando Jesus se transfigura, corre uma nuvem, e da nuvem se fez ouvir uma voz: este é o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu amor. Escutar. Não é a mesma coisa, de um jeitinho diferente? João não fala da transfiguração, não tem transfiguração, mas tem a sua mãe que fala a mesma expressão do Pai, que se faz ouvir a Pedro, Tiago e João, pela boca de Maria. Essa expressão, fazer tudo o que ele vos disser, é idêntica. Quando José está no Egito, sonhos do faraó, José é levado ao primeiro Cristo. O povo vive uma escassez danada, seca, fome e tudo vai. O povo vai e fala: nós estamos morrendo de fome. Vá até José, fazer tudo o que ele vos disser. É depositado em Jesus aquele que vai dar uma abundância, que dá a saciabilidade da humanidade. O banquete está falido, não tem nada mais. Só que o banquete expressa as núpcias de Deus com a humanidade. Essas núpcias está falida pela infidelidade do homem. Por quê?
Havia 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Cada uma cabia mais 100 litros, mais ou menos 100 litros de água. As talhas estavam vazias. Por que os judeus não estavam fazendo as purificações? Aonde foram escritos os mandamentos? As talhas eram de quê? A lei estava sendo vivida, os mandamentos estavam sendo vividos, estava vazio, sem nada. Maria é a única que vê que a religião judaica estava em falência pelo não cumprimento daquilo que ele deu. É a única. É a mãe, esposa e mãe igreja. Ela marca a figura de atenção, de vigilância. Ela vê que a humanidade está carente, está em falta pela ausência do amor para com Deus, simbolizado no vinho, o qual Jesus transforma. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. A primeira aliança é ótima, mas a segunda, ou a plenitude da aliança é agora, porque guardou até agora essa beleza, esse sabor. Observem que é o vinho, mas ao mesmo tempo não é o vinho. Observem que o texto ele tem uma beleza que nos faz lançar a aliança verdadeira de Deus. De modo simples, agora, trazendo para a atualidade. No seu coração existe amor por Jesus. Só que o texto tem essa finalidade. Termina dizendo: Jesus manifestou a sua glória. Daí você liga lá na cruz e prova porque é amor. Liga a cruz, chegou a hora de manifestar a minha glória. Qual é o momento da glória de Jesus? A cruz. O que a cruz mostra para todos nós? O amor de Deus. O amor de Deus derramado, aberto. Observe a junção, vinho, sangue, jorrado, água. Observe todos os detalhes. Tem essa visão. Associe os dois textos e veja que lá está essa mulher, identificada como mulher, como a primeira e mãe de todos. Primeira como esposa, primeira como discípula, mas mãe capaz de todos nós. Está atento à sua necessidade, à minha necessidade, para suplicar ao seu filho. E falar a nós, João diz na boca de Maria, ela fala para todos nós simplicidade. Amém. Chega. Agora vamos às perguntas. Eu gosto muito. E vamos dar uma pinceladinha no Apocalipse. E o Apocalipse? O Apocalipse é um texto que fala exclusivamente da igreja. Contudo, tudo que se refere à igreja, já vimos aqui, se refere a Maria. O texto foi escrito para falar da igreja, mas não há nada de mal e nem pouco de errado, assim como as interpretações da igreja primitiva, de ver a mulher vestida de sol como mãe. E torna-se lindíssimo pela beleza da simbologia que se traz. Uma mulher que estava para dar à luz, um filho, um varão. Não tem como desassociar. Essa mulher é vestida de sol. Quem é o sol da justiça? Só reveste-se de Jesus quem é obediente. A igreja tem que ser obediente, tem que estar atento a Jesus. Sobre os pés tem uma lua. A lua tem luz própria. Maria tem luz própria. Tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroada, 12 estrelas. Quantos apóstolos eram? Quantas tribos de Israel?
coroada da igreja, está autenticada como mãe da igreja. O texto está totalmente ligado na intimidade interpretativa de Maria. Mas o texto é eclesiológico, assim denominado pela igreja. Não é mariológico, é eclesiológico. Só que não se tira a beleza e a riqueza daquilo que a gente pode ver da figura de Maria. Não sei, gente. Tem perguntas? Nenhum evangelista, ela está falando que ela achava que Lucas era mariológico. Nenhum evangelista é mariológico. O centro é Cristo. Maria veio como é essa beleza de uma figura exemplar, serva, discípulo, que mostra para nós aquilo que compete a nós. É uma amiga, mãe amiga, que está ao nosso lado, chama amiga. Eu gosto de usar essa expressão, isso é minha. É como se Maria pegasse a tua mão, Silvana. Venha por aqui, eu vou apresentar o meu filho. O Evangelho de João, venha por aqui que eu vou buscar o meu filho, só que você tem que obedecer e você vai encher o seu coração de amor. Só que para tal você tem que ir aos pés da cruz junto comigo e beber da fonte dele, para que nunca falte aquilo que pertence a ti. Tem que subir ao Calvário. Detalhe, não estou apologeta do evangelista João. Quem recebeu Maria em sua casa? O discípulo amado personifica. Aí temos o jogo de duas simbologias, muito belo. Maria é símbolo de Sião fiel, Israel fiel. É símbolo da antiga aliança fiel. Por isso que ela identifica que tem mais um. Enquanto todo mundo estava sendo infiel, Maria era a mulher fiel. Todo mundo estava nem aí, mas Maria permanecia fiel. Então ela é símbolo da igreja primitiva, antes de Jesus, antiga aliança. João é símbolo do discípulo da nova aliança. Quando aos pés da cruz, Jesus dá João a Maria e Maria a João, é como ele sempre dissesse: eis a tua mãe. A igreja de Israel, a antiga aliança, está dada a nova e a nova a antiga. As duas se entrelaçam com uma única família, a família do Cristo. E João é símbolo do verdadeiro cristão no Evangelho. João, o discípulo amado, melhor dizendo assim, ele aparece só em momentos pontuais. Ele aparece, tem algumas coisinhas, não vamos falar de detalhes nas outras partes, mas ele aparece especificamente, de forma nominada, na última ceia. Depois, nas angústias de Jesus, na cruz e na ressurreição. Observe que ele está exatamente na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E ele é a figura que assume o papel ímpar e é nominado discípulo amado. Uma simples linguagem que você já vai ouvir. Quem tem amor sempre chega a ele. O discípulo de Jesus é aquele que aprende a amar e aquele que ama. Se sente amado por Deus, aprende a amar. Ele não tem medo de se entregar por amor. Pode observar que todas as questões, João está lá. Ele é o que reclina o peito de Jesus. Nas palavras do evangelista, peito aqui não é seio, é intimidade. A expressão grega, quando fala que João estava ao lado de Jesus, ou perto de Jesus, ou íntimo de Jesus, conforme a tradução, só aparece
3 vezes no Novo Testamento. Uma, o Filho eterno do Pai, que está no seio do Pai, deu a conhecer. O próprio Evangelho de João prova. O Filho eterno do Pai, que está no seio do Pai, a intimidade na Trindade. A segunda passagem está em Lucas, quando tem Lázaro, lembra? Lázaro, a porta, morre rico, morre o homem rico e morre Lázaro. O homem rico olha para o céu e vê Lázaro onde? No seio de Abraão. Essa palavrinha no seio de Abraão é a mesma expressão que o evangelista João coloca quando João, o discípulo amado, está deitado sobre Jesus. O seio, a total intimidade. Não é apenas um movimento físico. E realmente é provado que o físico estava próximo. Porque a mesa judaica é no chão. E se senta no chão, você tem uma almofada. Você apoia desse lado. Então você fica cabeça em cabeça, pé com pé. Sempre tinha alguém ao lado, a pessoa com a cabeça também. E o pé lá, outro cruzava o pé aqui. Fazia um círculozinho com uma postura. Entenderam isso? É como ficar eu com a Silvana aqui, o pezinho da Silvana para lá e os meus pezinhos para cá. O outro, os pezinhos ali, com a cabeça para lá e o outro jeito, cabeça, pezinho. E daí essa era a mesma. Por quê? Você sentava no chão, você senta no chão, fica assim, vai cansando. Como geralmente fazia isso, está próximo. É essa a atividade. Então está o físico, mas o evangelista trabalha com a simbologia íntima. Sim. Tudo bem? Eu acho que vocês cansaram, estou vendo vocês comigo. Não, filho. Pode perguntar. O senhor citou Apocalipse, né? Pelo dogma da igreja, fala que Maria não teve dores. E no capítulo 12 fala de dor de parto. Igreja. Por isso as dores da igreja que está sendo perseguida. Por isso que a igreja está sendo perseguida, a igreja está sofrendo martírio, a igreja está passando as dores. Então a mulher dá a criança à luz com dor, porque para dar a vida de fé em Cristo, você tem que passar pela dor. Você não tem como viver a fé se você não matar o homem velho dentro de você. Então é dado a luz. O dragão tenta perseguir, mas a igreja, ela permanece intacta por causa da fidelidade a Jesus, ou seja, Deus. Por isso que o texto é aqui eclesiológico. Eu falei aqui da parte mariana, mas essa é a parte fiel. O sonho também é fiel. Ele está gravando. Nenhuma mais pergunta, então podemos encerrar? Alguma questãozinha do Evangelho de João? Nada? Nenhum detalhinho que seja bom? Tem certeza? Então nós encerramos aqui. Amanhã nós vamos ver os dogmas, certo? Amanhã, eu não lembro, amanhã creio que é o dogma da maternidade e da virgindade de Maria. Maternidade é Theotokos, um dogma proclamado em Éfeso. Coincidentemente, tem a tradição que Maria com João foram morar em Éfeso. Então, o primeiro dogma de mãe de Jesus é proclamado exatamente em Éfeso, em 431. É o primeiro dogma mariano, que não tem como negar. Amanhã, certamente, vocês vão ouvir. E o dogma da virgindade, eles estão correlacionados, assim como também a Imaculada e a Assunção estão correlacionados, tá bom? Qual que é o último dogma proclamado de Maria? Amanhã vocês perguntam. Vamos agradecer a Deus. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. Amém.
vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça do chazinho e deixe eu contar um segredo para vocês. Eu amo que faça perguntas. Pode ter certeza. Não vou. Eu amo que faça perguntas. Vamos tomar o chazinho. Lá em Medjugorje, as clientes, primeira vez que veio Nossa Senhora, falaram para Nossa Senhora, como Nossa Senhora é tão linda, sabe como a Senhora respondeu? Sou linda porque eu amo. É isso aí. Tchau, minhas queridas. Até amanhã. Até amanhã. Depois ela